Vamos em frente aqui. Está nas mãos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido do Butantan para dar início às fases 1 e 2 dos testes clínicos com a Butanvac, vacina que, segundo o Instituto, tem sim produção 100% brasileira. A solicitação foi entregue à Anvisa na última sexta-feira, pouco antes de o Hospital Mount Sinai, nos Estados Unidos, reivindicar os estudos utilizados no desenvolvimento do imunizante, que pode ter 40 milhões de doses disponíveis a partir de julho. Aí, horas depois, o Butantan admitiu, sim, ter usado a pesquisa sobre o vírus da chamada doença de Newcastle e justificou que todas as demais etapas, como a multiplicação e inativação do vírus, as condições de cultivo, os ingredientes todos, a adaptação dos ovos, a conservação, os testes, além do registro, são 100% nacionais. Em entrevista ao Canal Livre da Band, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas afirmou que a Butanvac deve ter uma eficácia maior do que as vacinas já disponíveis. Nós já incorporamos aí todas as informações, todo o conhecimento científico nesse último ano de pandemia e estamos incorporando nessa vacina. Então já é uma versão 2, uma versão que tem um potencial imunogênico maior do que a primeira geração, isso pelo menos já está demonstrado nos estudos pré-clínicos em animais e, portanto, uma grande esperança de, além da segurança, também ela seja muito eficaz e eficiente aí no controle da pandemia. Acho importante esclarecer nesse caso aqui da entrevista dada ao Canal Livre da Band pelo diretor do Instituto Butantan de Mascovas. Essa foi uma entrevista gravada na sexta-feira, antes de ter surgido essa polêmica aqui, essa informação da reivindicação da tecnologia utilizada para o desenvolvimento dessa vacina por um cientista do Hospital Mount Sinai nos Estados Unidos. Aí depois disso, o Instituto Butantan se manifestou por meio de nota, dizendo o seguinte, que de fato a tecnologia vem de fora, mas que todo o desenvolvimento da vacina é feito aqui no Brasil, ou seja, toda a produção, todos os próximos passos, e eu citei aqui um a um, né, todos os próximos passos são 100% nacionais. Agora a gente sabe como é, né, em momento em que há tanta politização em torno de todos os assuntos, e especialmente quando se trata de vacina, quando se trata da pandemia, é importante que haja transparência desde o início, né, para não ter que depois ficar aguentando crítica. O que quer dizer o Butantan quando diz que trata-se de uma vacina 100% nacional? Que ela não vai depender basicamente de insumos vindos de fora, o que nos ajuda demais, porque hoje uma grande dificuldade é você aguardar insumos que vêm de fora, e isso vale também para a vacina a ser produzida pela Fiocruz, depender do IFA, dos insumos que vêm de fora para a produção aqui. O que quer dizer o Butantan quando fala em 100% nacional é que, inclusive, os insumos serão brasileiros. Mas, de fato, né, na hora de fazer uma divulgação, para evitar esse tipo de desgaste, inclusive de imagem, não né? Não custava nada. Ah, não custava nada. E não dá transparência, faz bem, né? Nunca é demais, né? Isso. A gente transmitiu e acompanhou aquela coletiva inteirinha, de cabo a rabo. Não custava ter dito que o pontapé inicial foi dado lá em Nova York, lá pelo Monte Sinai. Porque se foi dado em Nova York é porque ela não foi 100% desenvolvida aqui no Brasil. Foi, sei lá, 95, 94. Eu também não vou ficar discutindo o sexo dos anjos aqui. É importante que a gente tenha uma vacina que dependa somente dos nossos insumos e do trabalho do Butantan para que chegue aos nossos braços. Ok, nesse ponto, então, ela será 100% nacional. 100% nacional, mas não é 100% nacional. Não foi desenvolvida 100% pelo Brasil. A produção será 100% nacional, né? Assim como a da Fiocruz será 100% nacional, né? Ok, tá. Bom, um carro da linha de montagem da Volkswagen também é produzido 100% aqui no... Eu ia falar da Ford, mas a Ford já era, né? Já não é. Também é produzido 100% aqui no Brasil, mas a tecnologia desses veículos vem lá da Alemanha. Então não dá para dizer que é um carro que desde a sua concepção é 100% nacional, embora seja 100% produzido aqui no Brasil. Não custa nada ser transparente para depois não ter que passar essa vergonha. Isso, exatamente. Okay, é um desgaste. Estamos discutindo aqui bobagens, porque o importante é que a vacina exista. Mas a transparência é sempre muitíssimo bem-vinda. Né? Ela deveria se sobrepor à necessidade de você fazer o marketing, de você ter o ganho político. Nada contra políticos que trabalham pelo bem-estar da população terem o seu ganho pessoal político. É parte do jogo. Mas não nos trate como idiotas, né? Seja transparente do começo ao fim,
que a gente evita esses ruídos subsequentes. Bom, é importante. Vamos em frente? Vamos só rapidinho registrar, né? Porque é importante que fique claro, essa ainda não é uma vacina, né? Porque precisa ainda passar por todos os testes clínicos, por todas as etapas. O que ela teve até aqui foram bons resultados nos testes realizados em cavalos. A Anvisa começa a receber a documentação, vai analisar nessa semana aqui o pedido de autorização para os testes clínicos de uma outra vacina desenvolvida no Brasil. Aí sim, com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, imunizante anunciado logo depois de o Butantan divulgar as informações da Butanvac. E está sendo desenvolvido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, em parceria com o Grupo Farmacor e PDS Biotechnology. A vacina, essa aqui, foi batizada de Versamune.